A cerca elétrica é muito fácil de ser construída. Em média, gasta-se 1 hora homem de serviço para cercar 1 hectare de terreno. Já para cercas convencionais, são necessários, em média, 35 horas homem para cercar a mesma área. O custo de implantação de uma cerca elétrica corresponde a 20% do que seria gasto com a cerca convencional. A utilização de cerca elétrica, fixa ou móvel, permite subdividir com facilidade e rapidez os piquetes, principalmente quando se utiliza o pastejo rotativo. A cerca elétrica atua como barreira psicológica e não como barreira física, como acontece com a cerca convencional. Por isso, os animais ficam mais dóceis, além de evitar ferimentos nas peles e nos úberes, devido ao contato com cercas de arame farpado. Devido à inexistência de pressão dos animais sobre a cerca, sua vida útil é longa, estando vinculada apenas à qualidade dos materiais empregados. Independente do tipo de eletrificador utilizado, existem 2 termos referentes ao seu funcionamento, muito importantes de serem apresentados. O primeiro é a potência de saída do eletrificador. Esta potência define a extensão da cerca que cada modelo será capaz de energizar, mantendo a tensão e a corrente necessária para sensibilizar os animais, nas cercas em perfeitas condições. O outro parâmetro é a voltagem da cerca. Independente da potência do eletrificador, ele deverá eletrificar toda a cerca de tal forma que no ponto mais distante do aparelho, a tensão elétrica entre o fio da cerca e o solo seja no mínimo 3.000 volts. O choque que o animal recebe não lhe causa danos físicos, pois na cerca elétrica a corrente não ocorre de forma contínua. O eletrificador emite pulsos de corrente com uma duração muito pequena, em torno de 3 milésimos de segundo, e o intervalo entre um pulso e outro normalmente varia de 1 a 2 segundos e meio. Portanto, o funcionamento da cerca elétrica ocorre da forma que você está vendo nesse esquema. O eletrificador emite energia elétrica para a cerca e quase que instantaneamente essa energia é interrompida por um pequeno tempo. Quando o animal entra em contato com o arame da cerca, a corrente flui para a terra, por meio do seu corpo, retornando para o eletrificador. Assim, o animal recebe um choque elétrico que provoca contrações musculares involuntárias, resultando em uma dor semelhante a uma agulhada, fazendo-o afastar imediatamente e passando a respeitar a cerca. A intensidade de corrente, ou seja, a intensidade do choque, dependerá da potência do eletrificador, da resistência do circuito, incluindo as resistências de contato e resistência interna do animal, e das condições de aterramento. Observe que a corrente só fluirá para o solo quando o animal tocar na cerca. Sendo assim, é fácil de entender que a presença de folhas de capim, galhos e ramos encostando no fio eletrificado representa pontos de fuga de corrente elétrica. Portanto, periodicamente será necessário fazer uma vistoria e procurar. O eletrificador deve ficar em local de fácil acesso, bem arejado e protegido do sol e da chuva. Muitas vezes, pode-se aproveitar instalações já existentes para instalar o aparelho. Neste caso, por exemplo, ele será instalado aproveitando-se este abrigo de um conjunto motobomba de irrigação. Juntamente com o aparelho, normalmente vem um gabarito que facilita a sua instalação. Basta, portanto, cravar 2 pregos, obedecendo às marcas do gabarito. E em seguida, o eletrificador poderá ser facilmente pendurado nesses pregos. O aparelho deverá ser instalado próximo a uma tomada de energia elétrica para fazer a sua alimentação. A tensão elétrica fornecida pela tomada deverá ser compatível com a exigida pelo aparelho. Neste caso, por exemplo, a tensão de funcionamento deste eletrificador varia de 220 a 240 volts. Depois de instalar o aparelho, deve-se construir o seu aterramento, que é feito introduzindo-se no solo hastes metálicas, cilíndricas cobreadas ou galvanizadas. Estas hastes, cravadas no solo, devem estar espaçadas no mínimo de 3 metros entre si e serem interligadas por um condutor de aterramento, que poderá ser de cobre ou de aço galvanizado.
Uma das extremidades do condutor de aterramento é conectada no terminal de aterramento do eletrificador. A outra extremidade deve ser conectada às hastes de aterramento. É sempre bom lembrar que o tipo do conector utilizado para interligar o condutor de aterramento às hastes deverá ser compatível com o tipo de material utilizado. Quando as hastes e o condutor forem do mesmo material, o conector poderá ser simples e ser de mesmo material. Mas quando as hastes e o condutor forem de materiais diferentes, o conector deverá ser especial com separadores, adequado para interligar materiais diferentes. A disposição das hastes no terreno também é importante de ser observado. Elas poderão ser colocadas em linha reta, em L ou em triângulo. O sistema triângulo tende a ser o mais seguro, pois mesmo havendo rompimento de um dos condutores, o sistema ainda se mantém aterrado. Bem, estando o eletrificador instalado e a linha mestra construída, é preciso agora testar o aterramento do aparelho. Isto é feito desligando o eletrificador e estabelecendo um curto-circuito com solo. Para isso, bastará colocar 2 ou 3 hastes metálicas de tal forma que estabeleçam contato entre o fio da cerca e o solo, como está sendo feito neste caso. Estas hastes devem ser colocadas a uma distância mínima de 100 metros do eletrificador. Agora, o eletrificador deverá ser ligado e com o voltímetro faça a medição do aterramento. O terminal positivo do voltímetro é colocado em contato com o condutor de descida para o aterramento. O outro terminal, o negativo, é colocado em contato com o solo. E nesse momento, passe a leitura da voltagem. Para um aterramento eficiente, esta leitura deverá ser de no máximo 300 volts. Se a medida indicar um valor acima de 300 volts, o aterramento precisará ser melhorado, provavelmente colocando-se mais hastes.